Internautas, amigos, meus amados irmãos e irmãs, pessoas amigas, pessoas que eu não conheço, todos os internautas, todos os inscritos nesse canal, o mensageiro da palavra, a paz e o amor de Cristo esteja com vocês. Peço encarecidamente que vocês que estão inscritos, ou pessoas que estão só acompanhando as mensagens, enviem para outras pessoas, outros grupos, para que assim nós possamos sermos juntos, mensageiros da palavra de Deus. Eu agradeço a vocês, no nome de Jesus Cristo, amém. Porque, meus amados, o Senhor não quer que nós andemos em trevas. Ele quer que nós andemos na luz, na sua luz. Por isso é que Ele envia seus mensageiros, seus missionários, seus servos, para levar a sua palavra até aqueles que ainda não ouviram, até aqueles que não acreditam, até aqueles que estão incapacitados de sair de casa. A palavra do Senhor é para ser levada até os confins da terra. E esta é a minha, é a sua, é a nossa incumbência como servos do Senhor Jesus. O tema de hoje, meus irmãos, é: na igreja não pode haver preferências. A igreja tem que ser coesa. A igreja tem que ser de Cristo. A igreja é de Cristo. Então nós temos que obedecê-la, obedecer só a Cristo. A igreja não é de homens. Eu sei que há muitos erros nas igrejas, que há muitos erros em pregadores, pastores, padres, bispos, etc, etc. Porque nós somos humanos, todos nós erramos. Mas a igreja é de Cristo. Nós temos que ouvir e obedecer a Cristo e não a homens. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, a palavra de Deus está escrita da seguinte maneira: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática não têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Comida sólida, Jesus Cristo, o pão da vida. O nosso crescimento, meus irmãos, é a edificação da igreja. Precisamos sim de mestres que nos ensinem e nos reguem, mas muito mais do que regar, do que do regar do pai. Um pai rega regularmente, o mestre rega, mas não com frequência. Se dependermos apenas de regar do mestre, talvez quando ele vier regar, novamente a lavoura já tenha secado. O que precisamos é de paz. Não é paz, P-A-Z não, paz, P-A-I-S. Os nossos pais espirituais nos regam regularmente, falando palavras práticas do dia a dia. Nós cristãos chamamos pais da fé, aqueles que chegaram em casa, nós éramos do mundo, pregaram a palavra do Senhor, nós aceitamos servir ao Senhor e continuou nos alimentando da palavra do Senhor. Nós os chamamos, os nossos pais espirituais. Quando os filhos são crianças, os pais falam constantemente: coma bastante, alimente-se bem, ou não deixe de pôr o agasalho. Isto pode parecer cansativo para os filhos. E muitas vezes os filhos retrucam aos pais. Porque quando eles estão nos ensinando a palavra, vai sempre na casa da gente, a gente fica incomodado: chegou na hora que eu queria dormir, chegou na hora que eu ia merendar, a mesma coisa, chatice. Não, meu irmão, não é chatice. Tira um tempo para o Senhor, tira um tempo para a palavra de Deus. Com o professor, isso nem sempre acontece. Quando o professor explica, os alunos aceitam mais facilmente e acatam. Mas a palavra do pai nem sempre é aceita. Todavia, o pai ama o filho e se preocupa com ele. A função do professor é importantíssima na formação do ser humano. Porém, o crescimento vem do cuidado do pai. O professor ensina, mas o pai ensina muito mais. Muito mais. O professor que está ensinando, ele tem um salário. O pai não tem salário. No nosso caso é a mesma coisa. Se eu estiver ensinando alguma coisa, eu estou ganhando galardões no céu. Esse é meu salário. Mas o pai não está cobrando nada por tua salvação.
Ele quer te salvar. Vimos anteriormente que precisamos ser mordomos, quer dizer, servir, que dão o sustento dos filhos de Deus no devido tempo, e não apenas o sustento, mas o agasalho, a moradia, a educação e tudo que diz respeito ao crescimento e à formação dos irmãos. Como irmão que cuidamos dos santos, devemos preocupar-nos com ele, que todos tenham um coração de pai. Meus irmãos, quando eu falo aqui santo, se você não é cristão, não ignore não. Esse santo aqui, eu sei que muitos de vocês sabem, outros não sabem. São pessoas que são separadas do pecado, através da palavra do Senhor. São pessoas que procuram se reservar cada vez mais, evitar cada vez mais o pecado. Pessoas separadas são pessoas santas. Que todos nós tenhamos um coração de pai. Vamos crescer, não vamos ser toda a vida criança. Consideremos o que foi falado no começo de 1 Coríntios 3, 1 e 2. Porque a igreja em Corinto era tão infantil, a infantilidade deles representa 3 aspectos. Primeiramente, eles eram infantis porque só podiam tomar leite e não podiam comer alimento sólido, pois não conseguiam digerir. Outro fator que comprovava que a igreja em Corinto era infantil eram as divisões entre eles, as brigas, os problemas que tinham. Era infantil, cada um queria uma coisa para si. Eram crianças. Não tinham digerido a minha palavra total, Cristo. A terceira situação, que provava que eles eram infantis, era que eles exaltavam os que eles admiravam. Eles tinham preferência por determinados apóstolos. O Deus deles era os apóstolos. Então o que é que eles estavam fazendo, meus amados? Estavam idolatrando. Idolatria é pecado. Nós só podemos adorar a Deus, porque só Ele é santo, só Ele é onipotente, só Ele é eterno. Todas as criaturas foram feitas por Ele, então não podemos adorar criaturas, meus irmãos. Será que é errado admirar pessoas como Paulo ou Apolo? Não, meus irmãos, não é errado admirar as pessoas, não é errado não. A questão é que nenhum deles dá o crescimento, quem dá o crescimento é Deus. Então é a infantilidade deles que eu levava a ter preferência por um ou por outro. Temos de nos livrar desse tipo de infantilidade na igreja. Na igreja não podemos ver preferência, é Deus que faz crescer. Quantas vezes eu já vi o irmão dizer, eu vou sair daquela igreja, aquele pastor é tão chato, aquele pastor é muito exigente, aquele pastor é isso ou aquilo. Meus irmãos, a igreja é de Deus, não é do pastor. O pastor vem, o pastor vai, o pastor sai. O pastor é um homem, ele está sujeito a erro como você, como eu, como qualquer um de nós. Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que habite sobre ele, para que ele traga a palavra certa, para que ele se converta realmente. As preferências naturais geram partidos e divisões, coisas assim acontecem em igrejas infantis. Em Corinto, isso aconteceu. Eles formaram grupo entre eles só podiam tomar leite. Talvez já alguns que não conseguem assimilar o que está sendo apresentado. É preciso então ministrar a vida a esses irmãos. Paulo falou aos coríntios que entre nós não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, muitos poderosos ou muitos de nobres de nascimento. Ele nos diz que entre nós não há sábio ou poderoso, mas não há muito dele. Como falamos na semana passada, ou seja, como eu falei em pregações anteriores, as tábuas do tabernáculo eram de madeira de acácia, certa madeira nobre que representa a humanidade, nobre e elevada. Isso refere a pessoas que são úteis, meus amados, pessoas nobres, pessoas elevadas. Essas pessoas, o mundo quer, que essas pessoas são do mundo. Deus também o quer. O que Deus quer para a edificação da igreja são pessoas que sejam como a madeira de acácia. Esperamos que pouco a pouco todos nos tornemos esses tais, para que Deus nos possa edificar. Que a paz e o amor de Cristo esteja com vocês e seus familiares. Eu sou Jucimar Vieira, meu irmão. Sou membro da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Iguatu. Sou o criador desse canal, o Mensageiro da Palavra. E sou teu irmão em Cristo Jesus. Amém.